Tá? Então, o astrólogo pode falar de política? Então, vamos dar uma conclusão aqui. O astrólogo pode falar de política com base em tudo que eu falei, em todos os vídeos. Né? Nesse ponto aqui, eu acho que já deve ter uns 3 ou 4 vídeos editados, né, sobre esse assunto. O vídeo todo deve ter sido dividido em 3 ou 4 partes. Mas vamos dar uma resposta sintética. O astrólogo pode falar de política? A resposta é sim, até porque isso é um direito democrático. Todo mundo pode falar de política. Mas o astrólogo que quer falar de política e quer fazer mais do que só previsões, ele quer também fazer análises, quer fazer uma reflexão dos fenômenos políticos, e isso é muito bem-vindo, porque isso seria o modelo do astrólogo que está desempenhando uma função social, que está retornando e está agregando uma contribuição social, política e social. Então esse astrólogo pode dar opinião política? Sim, e isso é muito desejável, mas esse astrólogo precisa se politizar. E ele vai fazer isso estudando ciências humanas e sociais. Por que tem que estudar ciências humanas e sociais? Porque aí, principalmente pensando no contexto do mundo contemporâneo e moderno, eu vou trabalhar um modelo de astrologia que ele é interdisciplinar. Não é uma astrologia fechada em si mesma, como se fosse uma ilha fechada em si mesma, mas é uma astrologia que se comunica com outras disciplinas do campo das ciências humanas e sociais, que é um campo que trabalha com a questão política, tá? As ciências matemáticas, as ciências exatas e biológicas até tratam, tá? De uma maneira um pouco mais delimitada, também tratam da questão política na verdade, tá? Mas o campo que realmente trabalha a questão política é o campo das ciências humanas e sociais. História, sociologia, filosofia e por aí vai. Arqueologia, né? E por aí vai. Pedagogia também, né? E o astrólogo tem que ter alguns critérios do que é uma análise crítica, né? Segundo a gnosiologia e mesmo segundo a psicanálise, a análise crítica ela envolve, inclusive, ter uma consciência dos próprios limites do seu conhecimento. Não só dos limites de conteúdo, mas dos limites do seu método de conhecimento e também dos limites da sua própria percepção psíquica. E segundo o marxismo, e isso é muito importante, a teoria marxista, essa contribuição ela é importante. Isso que eu estou falando para vocês, eu estou me baseando na filósofa Marilena Chauí. Né? Então, assim, a Marilena Chauí, ela diz isso, não existe análise crítica política sem consciência de luta de classes, sem consciência dos conflitos de classe. E que, assim, na estrutura de sociedade que nós temos hoje, a classe que é oprimida, que é de alguma maneira subjugada, é a classe trabalhadora, é a classe operária ainda. Inclusive, toda essa questão de pautas identitárias, né, dos grupos negros, dos grupos LGBTs, das mulheres, né, também são grupos identitários que também são oprimidos. Mas o marxismo vai me mostrar que o que vai unificar todos esses grupos é a consciência de classe trabalhadora, tá? Todos esses grupos vão estar, em sua grande maioria, dentro da classe trabalhadora. São as classes sociais e populares que são oprimidas, que são exploradas no nosso mundo atual. Então é interessante que essas pautas identitárias estejam atuando em conjunto. São pautas a gente diz que são pautas transversais em relação à pauta da classe trabalhadora. Tá? Todas as pautas identitárias elas são transversais em relação às pautas das classes trabalhadoras e operárias. Vejam, se você não tiver consciência política, se não tiver conhecimento de ciência e filosofia política, você não alcança tudo isso. Tá? Você não tem essa visão, porque você precisa, para você fazer um bom trabalho de astrologia política, você precisa ter a visão de todo esse conjunto, para poder fazer previsões e devolver análises. Senão você vai fazer realmente até algumas previsões certas, algumas,
Mas as análises vão ser totalmente ingênuas, totalmente superficiais, equivocadas, como por exemplo o astrólogo que disse lá que o governo Bolsonaro é bom para LGBTs. Vejam, é uma análise totalmente ingênua, né? Aliás, são dois astrólogos LGBTs, uma é uma mulher, outra é um homem, né? Um astrólogo homem, uma astróloga mulher, falando que o governo Bolsonaro é bom para LGBTs. Então, assim, são astrólogos que podem até acertar algumas previsões. A previsão do evento concreto. Mas na hora de dar um retorno analítico, erram muito feio e falam coisas grotescas, falam coisas que não tem muito a ver. É verdade que às vezes a própria técnica astrológica, seja a técnica do mapa astral, seja as técnicas de previsão, seja a técnica da astrologia horária, é verdade que a própria técnica às vezes dá uma dica se o evento vai ser positivo ou não. Por exemplo, quando eu fiz a previsão, tá, no meu vídeo da previsão sobre a reforma da Previdência. O próprio mapa horário mostrou que se a reforma da Previdência for aprovada, e a tendência maior é que ela seja aprovada, o próprio mapa horário mostra que isso vai ser negativo para a população brasileira. O próprio mapa horário mostrou isso. Só que com o conhecimento que eu tenho de ciência, filosofia política, tá? Com toda essa análise crítica que eu tô falando para vocês, eu consigo extrair mais do mapa. Eu consigo, inclusive, desenvolver esse raciocínio. Não apenas falar que é ruim, que a reforma da Previdência vai ser ruim para o povo, mas eu consigo desenvolver criticamente esse raciocínio, mostrar o quanto que a mídia convencional, por exemplo, está tentando fazer uma lavagem cerebral nas pessoas para aceitarem essa reforma. E por que a mídia dominante faz isso? Porque ela está a favor de grandes empresas multinacionais e estrangeiras e nacionais, né, que vão ganhar muito com essa reforma da Previdência. Inclusive, essas grandes mídias que estão a favor dessa reforma da Previdência vão ser patrocinadas, né, por grandes bancos quando esses bancos forem oferecer seus sistemas de capitalização. Os bancos vão lucrar muito, as empresas também, e essas mídias também vão lucrar muito contra o povo, tá? Mas eu consigo ver isso, tá? Por quê? Porque eu tenho esse repertório de conhecimentos de ciências humanas e sociais. E porque eu tenho também o contraponto das mídias alternativas. O mapa horário apenas me mostrou, tá? Ele me mostra lá pela recepção entre planetas, pela analogia de planetas, que a reforma da Previdência vai ser negativa para a população. Mas eu tenho que ter essa visão mais ampla para conseguir trabalhar melhor o fenômeno político. Tudo bem? Espero que eu falei bastante, tá, gente? Espero que eu tenha conseguido explicar bem essa parte. Não é um assunto tão simples, né? Não é simplesmente falar sim, o astrólogo pode falar de política, não, o astrólogo não pode falar, tá? Assim, as minhas abordagens nunca vão ser superficiais, nunca. Provavelmente é muito difícil para mim fazer um videozinho de 3, 4 ou 5 minutos. É uma dificuldade, né? Porque eu quero aprofundar as análises, né? Mas o público que me segue eu acho que gosta, né? O público que me segue já está se acostumando com isso. E para quem está chegando agora, está conhecendo o meu canal agora, eu deixo o convite para vocês se inscreverem no canal Professor Adalberto Pessoa, apertarem o botão de sininho para não perderem nenhuma notificação. Eu vou continuar fazendo vídeos de astrologia política, vou continuar fazendo vídeos de previsões, e tratando a astrologia com muita seriedade, com bastante profundidade, tratando de vários temas e de vez em quando fazendo também um vídeo de astrologia voltada para entretenimento, né? Com conteúdo mais leve, voltado para signos, que é um conteúdo que todo mundo consegue entender bem, né? O senso comum consegue entender bem esse conteúdo de signos. Eu não estou mais trabalhando com horóscopos no canal porque não dá tempo mesmo, minha agenda fica muito apertada, mas para signos ainda dá para falar algumas coisas. E se vocês gostam do meu trabalho, confiam no meu trabalho, querem ver o meu trabalho crescer, né, esse tipo de trabalho crescer, eu peço para que vocês
pensem na possibilidade de ajudarem na campanha Apoia-se do canal. Vocês podem entrar no site, entrar em contato para saber do que se trata a campanha Apoia-se, né? E quem estiver contribuindo com a campanha Apoia-se, quem estiver participando no futuro, caso queira acessar algum serviço meu de mapa astral, consulta horária, consulta de tarô, enfim, serviços de astrologia, terapia à distância, para quem já ajuda na campanha Apoia-se regularmente, tem descontos nos serviços e são descontos generosos, ok? Então eu vou terminando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e muito obrigado pela audiência. Um beijão, pessoal, e tchau!